Quantas vezes disseram que você era só alguma coisa? Só a funcionária, só a mãe solteira, só mais uma mulher comum tentando sobreviver. Em um mundo que ainda mede valor por status, aparência e sobrenome, muitas mulheres são invisibilizadas, mesmo carregando dentro de si uma força que move montanhas. E foi exatamente o que aconteceu com ela. Só a babá, diziam, mas por trás do uniforme havia uma mulher inteira, com história, com feridas da alma, com sonhos que ela mesma já não sabia se podia realizar. Ela não pediu um final feliz. Ela só queria respeito, só queria ser vista sem julgamentos. Não imaginava que Deus estava escrevendo, nos bastidores da dor emocional e da rotina exaustiva, um novo capítulo de renascimento. Algo que ia muito além de um romance. Era sobre autoestima, fé e recomeço. Sobre descobrir que o amor não escolhe CPF, escolhe verdade. Prepare-se para conhecer uma história que confronta rótulos, quebra expectativas e reacende esperanças. Uma narrativa que mistura empoderamento com espiritualidade, recomeço com vulnerabilidade e mostra que sim, até quem foi chamada de só pode ser protagonista. Porque às vezes o maior milagre é justamente ser amada, sendo quem se é. Havia dias em que ela se sentia uma sombra, cuidava com carinho dos filhos de outra mulher, enxugava lágrimas que não eram suas, preparava o lanche com amor, mesmo quando o coração doía em silêncio. Ela não era só a babá. Era uma mulher com feridas da alma mal cicatrizadas que lutava para não desmoronar. Mas ali, naquela casa cheia de luxo, parecia invisível. Como se ninguém enxergasse a força feminina que a fazia levantar toda manhã. Como se o seu nome não importasse, apenas os serviços que ela prestava. Ela sorria com os pequenos, mesmo quando por dentro mal conseguia respirar. Já havia sentido o peso do abandono, o desprezo de um ex-marido que a chamava de sem valor, e a culpa injusta por ter sonhado com um futuro diferente. A dor emocional se escondia atrás do uniforme impecável e da postura discreta. Ninguém via, ninguém perguntava, e no fundo ela achava que talvez merecesse estar ali, à margem. Como se cuidar dos filhos dos outros fosse o máximo que a vida pudesse lhe oferecer. Ela não reclamava, mas isso não queria dizer que não doía. Naquela casa enorme, cheia de escadas e móveis caros, o silêncio era ensurdecedor. Ela ouvia risos, conversas, brindes, mas nunca era convidada. A linha era clara, ela servia, os outros pertenciam. E isso, aos poucos, ia apagando suas cores por dentro, como se ela fosse se tornando translúcida. Como se ninguém ali imaginasse que por trás da babá existia uma mulher que havia sobrevivido a tanta coisa, só por ter fé que dias melhores viriam. Mesmo assim, ela continuava. Porque parar não era opção. Havia contas para pagar, um filho para criar, um aluguel atrasado e um passado que ainda pesava no peito. Quantas vezes chorou no banheiro da casa dos patrões, com medo que alguém ouvisse? Quantas vezes se olhou no espelho e se perguntou: será que algum dia eu vou ser vista de verdade? A resposta ainda não vinha, mas ela já começava a entender que recomeçar também era um ato de fé. Ela carregava marcas, sim, e talvez por isso mesmo tivesse desenvolvido uma sensibilidade rara com os filhos dos outros. Era como se em cada gesto de cuidado ela curasse um pedacinho da própria história. Ela sabia reconhecer um choro de saudade, um olhar de medo, um silêncio que gritava, porque ela também sentia tudo isso. A empatia dela não era performance, era sobrevivência, era resiliência. Era amor próprio tentando florescer num terreno que ainda parecia estéril. Muitas mulheres já se sentiram como ela, invisíveis dentro de lares onde eram apenas funcionárias, mesmo dando tudo de si. Quantas já foram ignoradas, desvalorizadas, reduzidas a um crachá, a uma função?
A sociedade não costuma enxergar essas mulheres, mas são elas que seguram o mundo com mãos calejadas e corações feridos. E ainda assim, seguem. Como ela, que mesmo sem aplausos, mantinha a dignidade acesa como uma vela em noite escura. Em alguns dias, ela se esquecia de si mesma. Era tanta demanda, tanta entrega, tanto esforço, que ela se colocava em último lugar. O autocuidado virava luxo inalcançável. Ela não podia parar para sentir, não podia desabar, mas por dentro sonhava. Ainda que em segredo, havia uma esperança escondida. Ser reconhecida, ser valorizada, ser amada não pelo que fazia, mas por quem era. Uma mulher inteira, apesar das cicatrizes. E ali, naquele cenário de opulência que contrastava com suas dores internas, algo começava a mudar. Não era um acontecimento grandioso, mas uma semente plantada em silêncio. Algo que nascia dentro dela, feito sussurro da alma. Talvez fosse o começo de um renascimento. Talvez aquele lugar de invisibilidade estivesse prestes a se tornar palco de uma nova história. Uma história que ninguém esperava. Ainda, ela já tinha se acostumado com os olhares que a atravessavam sem notar sua presença. Estava sempre impecável, atenta aos mínimos detalhes, mas por dentro carregava um sentimento persistente de inadequação. Aquelas paredes cheias de arte e sofisticação não combinavam com sua infância marcada por ausência e escassez. Era como se, por mais que tentasse, nunca fosse o bastante. Como se o passado gritasse dentro dela: "Você não pertence aqui." E isso doía mais do que qualquer comentário atravessado. As feridas da alma dela tinham raízes antigas. Uma mãe ausente, um pai que nunca a reconheceu como filha, e uma adolescência marcada por olhares que julgavam antes mesmo de conhecerem sua história. Ela havia aprendido a sobreviver sorrindo, a disfarçar a dor emocional com eficiência. Mas à noite, deitada em seu colchão simples, sentia as lágrimas correrem silenciosas. Perguntava-se quase em oração: será que um dia alguém vai enxergar quem eu sou de verdade? Mesmo sendo gentil, competente e leal, havia um vazio que não se preenchia. Sentia como se estivesse sempre mendigando afeto nos cantos da vida. E isso mexia com sua autoestima. O autocuidado era negligenciado, não por falta de vontade, mas por cansaço emocional. Era tanta doação, tanto esvaziamento, que ela já nem lembrava mais como era se colocar em primeiro lugar. O amor próprio parecia uma ideia distante, quase inalcançável para quem sempre viveu tentando se encaixar. Certa vez, ao ouvir um dos convidados da casa comentar que pessoas como ela deveriam agradecer por estar ali, ela sorriu educadamente, mas por dentro sentiu algo quebrar. Foi como se toda a luta dela fosse reduzida a um favor, como se sua presença fosse um acaso. Aquilo escancarou o quanto ainda havia rejeição em sua história, mas, curiosamente, também despertou algo, uma indignação sagrada, um sopro de força feminina que dizia: você vale muito mais do que pensam. É difícil curar o invisível. Mas ela começou a perceber que não podia continuar permitindo que feridas antigas ditassem seu valor. Começou aos poucos a escrever novas verdades em sua mente. Você é digna, você tem valor, você é filha do Altíssimo. Mesmo sem entender tudo, ela se agarrava nessa fé. Era o único abrigo que conhecia. E nesse processo, algo sutil aconteceu. Ela começou a se ouvir, a respeitar o que sentia, a deixar de lado o peso de tentar agradar a todos. Na solidão do seu quarto, ela passou a escrever cartas que nunca enviava, desabafos sinceros sobre as vezes que engoliu o choro, sobre o quanto queria ser amada sem precisar provar nada. Esse movimento simples e íntimo foi o primeiro passo do seu recomeço. Começou a escutar podcasts de mulheres que também haviam se reconstruído. Descobriu histórias de superação que se pareciam com a dela, e isso a fazia sentir menos sozinha, como se finalmente pertencesse a algum lugar.
Mesmo diante da rotina exaustiva, ela começou a cultivar pequenos hábitos de autocuidado. Um banho mais demorado, uma oração antes de dormir, um café tomado com calma. Eram gestos sutis, mas que reafirmavam algo essencial. Ela merecia ser cuidada. E nesse processo silencioso, ela foi se preparando, sem saber, para um novo ciclo. Um ciclo onde não precisaria mais implorar reconhecimento. Um ciclo onde alguém veria sua essência e se encantaria, porque o que ela ainda não sabia é que alguém, em silêncio, já havia começado a enxergá-la diferente. E não era qualquer pessoa. Ele era o tipo de homem que carregava dor nos olhos. Desde que perdera a esposa, havia se fechado numa bolha de silêncio. Era gentil, mas ausente. Estava sempre rodeado de compromissos e reuniões, mas a alma parecia vaga. Ela, do canto dela, jamais ousava puxar conversa. Sabia do luto dele, respeitava o espaço. Mas foi justamente no respeito que nasceu a conexão, porque ela nunca forçava nada, apenas cuidava, com ternura genuína, dos filhos que ele tanto amava, mas não sabia mais como alcançar. Era nos pequenos gestos que ele começou a notá-la. Quando ela preparava a panqueca preferida do menino mais novo, mesmo depois de um dia exaustivo, quando ela sentava no chão com paciência para ajudar na lição de casa, quando ela enxugava lágrimas sem fazer perguntas, apenas oferecendo colo, ele via. E aquilo mexia com ele de um jeito que ele não sabia explicar. Não era só profissionalismo, era alma, era empatia. Era algo que, há muito, ele não presenciava. Ele começou a reparar nos detalhes, no cuidado com que ela dobrava os uniformes, no modo como olhava para as crianças como se fossem dela, na delicadeza com que tratava até mesmo os funcionários da casa. Aquilo despertava nele uma curiosidade nova. Quem era aquela mulher que conseguia gerar paz mesmo em meio ao caos? Quem era essa pessoa que transformava a dor em doçura? E por que, ao vê-la, ele se sentia menos sozinho? Ela, por sua vez, não percebia. Continuava fazendo o que sempre fez, cuidando com amor, mesmo sem reconhecimento. Mas ele observava, e cada vez mais sentia algo que não sentia há anos. Admiração verdadeira, não por beleza estereotipada, não por status, mas por essência, por integridade, por aquela força silenciosa que só quem já passou pelo vale conhece, e ele via isso nela. Certa tarde, ele chegou mais cedo em casa e a encontrou brincando de cabaninha com as crianças. Riam alto. Ela estava descalça, com o cabelo preso de qualquer jeito, e mesmo assim ele pensou, faz tempo que essa casa não tem esse tipo de alegria. Foi ali que ele entendeu. Ela não era só a babá. Ela era a mulher que estava reconstruindo, algo que ele acreditava ter perdido para sempre. E foi assim que, devagar, ele começou a se aproximar. Primeiro, com perguntas sutis sobre os filhos. Depois, com conversas mais longas na cozinha, enquanto ela preparava o jantar. E então, com elogios tímidos sobre o cuidado dela. Nada era forçado, tudo acontecia com naturalidade, como se as dores que os dois carregavam tivessem se reconhecido em silêncio. Ele começou a esperar pelos momentos em que a veria. O barulho da risada dela, a forma como ela conversava com as plantas do jardim, o modo como tratava tudo com tanto zelo. Era como se, pouco a pouco, ela fosse colorindo de novo um mundo que ele achava cinza demais. E isso o fazia querer ficar mais tempo em casa, só para vê-la. Mas havia algo que ele ainda não sabia. Ela também sentia algo estranho crescer dentro do peito, algo que assustava e encantava ao mesmo tempo. Ela era racional. Tinha aprendido a ser. Depois de tantas decepções, de tantos nãos, de tantas promessas que viraram pó, ela se blindou. Prometeu a si mesma que nunca mais se permitiria sonhar alto demais, que não confundiria gentileza com intenção. Mas o coração dela não quis obedecer, porque havia algo no jeito como ele a olhava que desarmava suas defesas.
Algo no modo como ele sorria para ela que fazia suas certezas estremecerem. Ela se lembrava de cada conselho que ouvira na vida. Não misture sentimentos com trabalho. Não sonhe com o inalcançável. Ele é de outro mundo. E mesmo assim, ela sonhava. Não por interesse ou ambição, mas porque havia encontrado pela primeira vez em muito tempo alguém que a escutava, que valorizava o que ela era, não apenas o que ela fazia. Isso, para ela, era um milagre. Tentou resistir, se distanciou, evitou olhares, cortou conversas. Mas o coração já estava entregue. Era sutil, mas intenso. Era diferente de tudo que ela já sentiu. Não era paixão descontrolada. Era admiração, carinho, respeito. Era como se algo dentro dela dissesse: você pode ser amada de verdade. Sim, mas junto com esse sentimento vieram os medos, os traumas antigos, o eco da rejeição que dizia: você não é o bastante. Ela orava, chorava, escrevia em seu caderno escondido. Perguntava para Deus se aquilo era um erro, se estava se iludindo. E no fundo, só queria saber se ainda podia acreditar. Porque para quem viveu uma vida inteira sendo ignorada, se sentir escolhida era assustador. A sensação era de estar no limite entre o recomeço e o abismo. Mas havia algo diferente nele. Ele não invadia, não pressionava, não exigia. Apenas estava ali, presente, disponível, interessado. E isso, por si só, já era cura. Ela começou a se permitir, ainda que com medo. Começou a perceber que talvez, só talvez, o amor pudesse nascer em lugares improváveis. Que talvez, talvez Deus tivesse guardado algo para ela que nem ela imaginava. Era um campo novo, e ela caminhava com cautela, pisando devagar. Mas mesmo sem pressa, já não conseguia mais negar. O coração dela tinha encontrado abrigo naquele olhar. Ainda assim, não conseguia imaginar como isso poderia se tornar real. Afinal, quem era ela para viver um amor tão improvável? Mal sabia ela que do outro lado ele também estava lutando contra as mesmas dúvidas, e que logo algo aconteceria, algo que mudaria tudo. Ela ouviu o convite e congelou. Pensou que tivesse entendido errado. Um jantar com ele? Aquilo não fazia sentido no mundo em que ela vivia. A mente dela, treinada pelo medo da rejeição, reagiu primeiro. Ele está sendo gentil, não se iluda. Mas o olhar dele dizia outra coisa. Era firme, direto, sincero. Não havia jogo. Só vontade genuína de conhecê-la além do uniforme, além da função, além do papel que a vida lhe deu. Ela demorou para responder. O coração parecia um tambor dentro do peito. Aceitar era como pisar num terreno desconhecido, mas havia algo naquela proposta que a fazia se sentir viva. Foi para casa naquela noite com a cabeça a mil. Olhou suas roupas simples, abriu a gaveta com poucos batons e pela primeira vez em muito tempo quis se arrumar não por obrigação, mas porque merecia se sentir bonita. A noite do jantar chegou. Ela hesitou até o último segundo. Pensou em desistir. Pensou que seria humilhante, que ele perceberia o quanto ela era simples demais. Mas foi. Tremendo, mas foi. E quando o viu esperando por ela, com um sorriso leve, algo dentro dela relaxou. Ele não queria impressioná-la, queria escutá-la. E isso era raro, raríssimo. Ela se sentou e, pela primeira vez, contou pedaços da sua história que nunca havia compartilhado com ninguém. Ele ouviu tudo, sem pressa, sem julgamento, sem interromper. Cada palavra dela parecia encantá-lo mais. Não porque ela tentava ser algo que não era, mas justamente porque ela era real. E ele estava cansado de aparências. Era como se as dores dela encontrassem eco nas dele. Ambos haviam amado, perdido, recomeçado. Ambos sabiam o que era sentir-se sozinho em meio à multidão.
Naquela noite, ele não falou de negócios, viagens ou dinheiro. Falou de saudade, de medo, de fé. Falou do quanto sentia que ela havia transformado o lar dele, não só pelas crianças, mas por ter trazido de volta algo que ele achava que nunca mais teria: esperança. Ela ouviu emocionada. Era como se finalmente alguém dissesse: "Eu vejo você." E ela por dentro se permitiu acreditar. Talvez eu mereça ser vista, sim. Quando ele a deixou em casa, não houve beijo nem promessas. Apenas um olhar firme e respeitoso, e a certeza silenciosa de que aquele jantar tinha mudado tudo. Não era mais sobre um milionário e uma babá. Era sobre duas almas que se encontraram. E ela, embora assustada, começou a vislumbrar um novo caminho. Um caminho onde o amor não precisava mais ser negado, mas nem todos ao redor estavam prontos para aceitar essa história. Os comentários vieram como pedras, frios, duros, certeiros. Pessoas da família dele, acostumadas com aparências e convenções, não conseguiam aceitar o que viam. Diziam que ela era só uma babá, como se esse título invalidasse sua dignidade. Questionavam suas intenções, zombavam das origens dela, especulavam sobre um suposto interesse no dinheiro dele. Foi cruel, e ela sentiu cada palavra como um corte fundo na alma. Por alguns dias, ela pensou em sumir, recuar como sempre fez. Pensou que talvez fosse mesmo loucura sonhar tão alto, que deveria voltar para o seu lugar silencioso de sempre. Mas então algo despertou nela. Lembrou-se de tudo que já havia superado, de todas as vezes em que foi humilhada e ainda assim seguiu em frente. Lembrou-se do filho, do quanto ela queria ensiná-lo a não se curvar diante da injustiça. E entendeu. Não era sobre conquistar um homem. Era sobre não abrir mão de si mesma mais uma vez. Ela enfrentou os olhares tortos, com a cabeça erguida. Não porque não doía, mas porque precisava. Aprendeu a se posicionar com firmeza e delicadeza. Não pedia aceitação, mas exigia respeito. Isso, por si só, era um ato de empoderamento. Ela não queria ser a mulher que implora espaço. Queria ser a mulher que caminha com dignidade, mesmo quando tentam empurrá-la para fora da cena. Ele, por sua vez, ficou indignado com os ataques. E deixou claro: não abriria mão de alguém que tinha devolvido alegria à sua casa. Defendeu-a com firmeza e ternura, e isso a fortaleceu ainda mais, porque pela primeira vez alguém não só a amava, mas a protegia. Aquilo curou feridas antigas. Aquilo reescreveu crenças que ela tinha sobre merecimento e amor. Ela percebeu que não precisava se transformar em outra mulher para ser amada. Sua força estava na sua verdade, na sua essência, na sua caminhada. E se alguém não conseguia enxergar isso, o problema não era ela. Começou a se vestir com mais confiança, a andar com mais leveza, a falar com mais clareza. Estava renascendo. E esse renascimento era visível até mesmo para quem a criticava. Foi nesse momento que ela entendeu que amor verdadeiro não se mede por títulos, nem por aprovações externas. Se mede por atitude, por coragem, por constância. E naquele amor que nascia entre eles havia tudo isso. Mesmo sob julgamento, mesmo sob desconfiança, eles estavam escolhendo ficar. E então veio o inesperado, um pedido que mudaria sua vida para sempre. O pedido foi simples, mas cheio de significado. Ele não se ajoelhou num restaurante caro, nem contratou fotógrafos escondidos. Foi na varanda de casa, com os filhos ao lado e o coração nas mãos. Disse que queria construir uma vida com ela, não por obrigação, mas porque a amava, que a admirava, que via nela tudo o que sempre buscou. Ela ficou em silêncio, com os olhos marejados. O coração dizia sim, mas o medo gritava. Não era sobre ele, ela confiava nele. Era sobre ela, sobre a sensação de estar ocupando um lugar que durante toda a vida disseram que não era para ela. Ela pensou em tudo que poderia dar errado, nos comentários maldosos, no passado que ainda doía,
na insegurança que insistia em voltar. Sentia que, se aceitasse, estaria sendo jogada num mundo que não dominava, e o medo de fracassar era real. Mas ele percebeu. Pegou sua mão e disse: "Eu não quero que você mude. Eu quero você, com sua história, com sua essência, do jeitinho que é." Aquilo desmontou suas defesas. Ela chorou, porque naquele momento entendeu que o amor verdadeiro não exige perfeição, exige entrega. E se ela tivesse coragem de se entregar, poderia viver algo que nunca imaginou. Ela passou dias refletindo, orou, escreveu, conversou com mulheres que a inspiravam. Lembrou-se da menina que um dia sonhou com uma família de verdade, que queria ser vista, respeitada, amada. E então olhou para o espelho e disse: "Eu mereço." Disse com a voz trêmula, mas com o peito firme. E naquele instante aceitou. Não só o pedido, mas a mulher que estava se tornando, porque o casamento para ela não era o fim de um conto de fadas. Era o começo de uma jornada com propósito, de um recomeço com fé, de uma história construída com resiliência e verdade. E o mais bonito, ela não estava se casando para ser salva, estava se unindo porque já havia se resgatado. E foi assim que ela caminhou até o altar. Não como uma babá invisível, mas como uma mulher inteira, pronta para viver tudo o que a vida ainda tinha reservado. Hoje, ela anda com a cabeça erguida, não por orgulho, mas por gratidão. Cada passo que dá é marcado por consciência. Ela sabe de onde veio, o quanto chorou em silêncio, o quanto duvidou de si mesma, e agora não carrega mais o peso de se esconder. Sua história não é um reconto de fadas perfeito. É uma história real, cheia de rachaduras, recomeços e fé. E talvez seja justamente por isso que tantas mulheres se enxergam nela. Nas redes sociais, ela compartilha pequenos trechos da sua trajetória. Fala das noites em que quis desistir, dos julgamentos cruéis que quase a calaram, da força que descobriu em Deus e em si mesma. Mulheres de diferentes lugares escrevem para ela dizendo: "Você me deu esperança." E ela entende a responsabilidade de ter se tornado referência. Não porque buscou fama, mas porque escolheu não se esconder. Ela faz questão de repetir, sempre que pode: você não precisa se encaixar, você precisa se encontrar, porque ela sabe o quanto já tentou se moldar às expectativas alheias, o quanto já tentou caber em espaços que diminuíam sua essência. Mas hoje ela é livre, livre da culpa, livre da vergonha, livre da ideia de que só merece amor quem tem status ou aparência impecável. Ela prova, com sua própria vida, que o amor verdadeiro reconhece alma, não posição social. Nos encontros com mulheres, ela é sempre procurada. Algumas chegam chorando, com o mesmo olhar de insegurança que ela conhecia tão bem, e ela as acolhe, com ternura, diz: "Você é suficiente, com a sua história, com suas marcas, com suas dores." E quando diz isso, não é da boca para fora, é porque viveu na pele. E isso dá peso à sua palavra, dá autoridade à sua voz. Ela inspira porque já foi ferida, ela guia porque já se perdeu. Seu casamento não é perfeito, mas é real. É feito de parceria, de escuta, de respeito mútuo. Ela não se apagou para caber na vida dele. Pelo contrário, floresceu ao lado dele. E essa é a maior vitória. Porque amar e ser amada, sem deixar de ser quem é um milagre que ela jamais imaginou viver. Mas vive todos os dias. E isso transborda para outras mulheres que achavam que estavam condenadas à solidão. Ela se tornou prova viva de que o passado não define o futuro, de que ninguém está fadada à invisibilidade, de que Deus ainda escreve histórias improváveis, especialmente com mulheres que o mundo tentou apagar. E mais do que isso, ela mostra que há beleza na simplicidade, que há força em quem cuida, que há valor em quem ama sem interesse. Hoje, ela não é mais só a babá.
Ela é uma mulher que foi vista, escolhida e amada, não por status, mas por essência. E essa verdade agora mora dentro dela, imóvel, inabalável, eterna. Agora que você caminhou por essa história, respire fundo e olhe para si mesma com outros olhos. Quantas vezes você se anulou achando que precisava de mais status, mais beleza ou mais conquistas para merecer ser amada? Quantas vezes duvidou do seu valor por causa do passado, das cicatrizes ou da falta de reconhecimento? Talvez você, assim como ela, também esteja carregando uma força silenciosa, esperando ser despertada. E se o que te falta não for amor de fora, mas amor próprio? E se o recomeço que você tanto espera não estiver numa virada mágica, mas na decisão corajosa de se enxergar com mais compaixão? O que mudaria na sua vida se você decidisse hoje que já é digna, exatamente como é? Será que não está na hora de parar de mendigar afeto e começar a ocupar o lugar que é seu por direito? Mulher, você não foi feita para viver à margem da própria história. Você carrega em si uma luz que incomoda quem se alimenta de aparências, e isso não é defeito, é potência. Então, escolha se amar primeiro, escolha se levantar, escolha recomeçar. Porque quando você se reconhece, o mundo inteiro é obrigado a fazer o mesmo. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui você vai encontrar mais histórias reais, com alma feminina, que curam, inspiram e levantam. Porque nenhuma mulher deve caminhar sozinha.